E aí, beleza? Eu sou o professor Saulo Bezerra e hoje eu vou resolver aqui com vocês 10 questões de sistema esquelético. Então vem comigo. Primeira questão. Eu indico a você que você pause o vídeo primeiro, resolva a questão sozinho e depois solte o vídeo para ver a explicação. Mesmo que você não saiba a questão, resolva. Assinale uma alternativa. Faça quando você está num concurso. Você não iria deixar uma questão em branco no concurso. Então, mesmo que você não saiba, você vai procurar que você acha que está certo e marcar. E aí depois você vê a resolução, beleza? Então agora vamos para a resolução da questão. Essa questão quer saber em relação às quantidades de vértebras de cada parte da coluna. Eu acho bastante simples em relação a essas quantidades de vértebras e costelas. Eu sempre lembro do número 12. E aí tudo está relacionado. Por exemplo, se você pegar a principal parte da coluna, que é cervical, torácica e lombar, vai ser 24 vértebras, que é o dobro de 12. Então 24. E a parte do meio da coluna, que é a torácica, tem a metade das vértebras, que é 12. Então 12 só na torácica e no total 24, que é o dobro. Lembrando que as vértebras torácicas têm 2 costelas em cada vértebra. Então no total de costelas são 24 também, 12 de cada lado. Então 12 costelas de cada lado, 12 vértebras na torácica e no total da coluna mais 12, que dá um total de 24. Ou seja, lá no início cervical são 7, na torácica são 12 e na lombar 5, que completa as 24. Então, por isso aí você já sabe que é ou letra A ou letra E, 7, 12 e 5. E aí sobra sacro e cóccix. O sacro tem 5 e o cóccix tem menos do que o sacro, 4. Na verdade, alguns livros dizem que o cóccix possui de 2 a 5. E se você for pensar nisso, você poderia anular essa questão, né? Mas na maioria dos casos é 4 vértebras no cóccix. Então a gente marcaria aí letra A, 7, 12, 5, 5 e 4. Apesar de que, como eu falei, poderia sim anular, já que alguns livros indicam que o cóccix possui de 2 a 5 vértebras, né? Mas o comum é 4. Comum são 4 vértebras no cóccix. Então, resposta dessa questão, letra A. Beleza? Segunda questão, lê a questão aí e depois a gente resolve, né? Então, vamos resolver agora. Observe os ossos do esqueleto humano com numeração de 1 a 6. Questão extremamente simples, né? O número 1 está mostrando aqui a clavícula. O 2 não dá para você saber direito aqui para onde é que ele está apontando, né? Que mal feito o desenho. Mas pelo contexto e lendo as alternativas aí, a gente vê que é escápula, né? Mas mesmo que você não soubesse, mesmo que você não conseguisse entender aqui a 2 para onde é que ele está apontando, né? Que parece que está apontando para o ombro. Mas vamos aqui, o 1 é clavícula. Então aí você já fica aqui, ó, ou letra B, ou letra C, ou letra D. Pronto, já exclui o resto. E aí 2, ó, escápula, escápula, escápula. Pronto, já sabe que ali é escápula. 3, tá aqui o 3, é rádio ou una? O 3, logicamente, é a una. Todo mundo sabe que o rádio é o lado da antena, né? Polegar. E o 4 é o rádio. Então, una, 4, rádio. Ok, por aqui você ainda pode ficar entre letra B e letra C, né? 5 está apontando para o íleo, os famosos ossos ilíacos. E o 6 está apontando para o isquio. Então, a resposta da questão é a alternativa C. Tranquilo? Próxima questão. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta apenas exemplos de ossos curtos do sistema esquelético humano. Muitas pessoas se confundem em achar que osso curto significa que é um osso pequeno. Não necessariamente. O conceito de osso curto é que é um osso que possui o comprimento praticamente do mesmo tamanho da largura, diferente de um osso longo que ele possui o comprimento bem maior do que a largura, independente do tamanho do osso, né? Então, poderia ser classificado como osso curto aqui. Patela, falange e una. Falange não é osso curto. Falange é osso longo, apesar de ser muito pequeno. Então, falange, ó, exclui letra A, exclui letra B. C, piramidal, amato e tíbia. É lógico que a tíbia é um osso longo. Então, só sobra D,
patela, escafoide e trapézio. Beleza? O maior exemplo de ossos curtos que as pessoas falam é o carpo, os ossos do carpo, que são 8. E é difícil da gente lembrar o nome desses 8 ossos, né, do carpo, que inclusive estão nessa questão aqui e muita gente não vai saber. Um método mnemônico muito utilizado para lembrar os ossos do carpo é essa expressão tratracarra ecepipe. Tratracarra ecepipe, que indica os 8 nomes dos ossos do carpo na sequência aqui, né? Ó, que começa aqui pelo trapézio, trapezoide, capitato, amato. São os 4 de cima, na sequência. Ó. E os 4 de baixo também na sequência. Ó, escafoide, semilunar, piramidal e piciforme. Então, tratracarra ecepipe. Beleza? Próxima questão. O sistema esquelético é constituído por ossos e cartilagens, além dos ligamentos e tendões. O esqueleto sustenta e dá forma ao corpo, além de proteger os órgãos internos e atuar em conjunto com o sistema muscular e articular para permitir o movimento. Conhecendo a classificação dos ossos, assinale a alternativa que apresenta como pode ser enquadrado o osso temporal. Bom, o osso temporal tem um formato bem louco. Pode olhar lá, pesquisar lá o osso temporal, você vai ver que ele é bem doido, assim, bem irregular, né? Então, logicamente, ossos irregulares é a classificação dele. Beleza? Próxima questão. O que significa osteopenia? Muito simples, todo mundo sabe que osteopenia é uma condição fisiológica característica pela diminuição da densidade mineral, principalmente de cálcio e fósforo dos ossos. Osteopenia significa, se não me engano, no grego, falta de osso, alguma coisa assim. E todo mundo sabe o que é osteopenia. Geralmente uma pessoa começa com osteopenia e, se não se cuidar, desenvolve uma osteoporose, né? Próxima questão, vamos lá. Leia atentamente o trecho da reportagem a seguir. Vinícius Júnior rompe ligamento do tornozelo. A lesão aconteceu aos 5 minutos do primeiro tempo. Logo no principal momento de Vinícius no jogo, o brasileiro arrancou do meio do campo até a área, terminando a jogada com um chute perigoso para fora. Em seguida ele caiu com dores e deixou o gramado pouco depois para a entrada de Ascencio. A função da estrutura rompida localizada no tornozelo do atleta é, logicamente, que a função de um ligamento é unir os ossos nas articulações. Unir um osso ao outro na articulação, né? Não é ligar os músculos, não é ligar os ossos aos músculos, que aí é a função do tendão, nem evitar o atrito entre os ossos, que aí é a cartilagem, e nem lubrificar as articulações, que aí é o líquido sinovial. Beleza? Próxima questão. Grande parte da população mundial apresenta algum tipo de desvio na coluna vertebral, especialmente os causados por problemas posturais, obesidade e ou sedentarismo. O desvio que provoca uma curvatura anormal na coluna vertebral para um dos lados do tronco, determinada pela rotação das vértebras e que pode ser observada olhando ao paciente de costas, é classificado como escoliose, que é desvio para o lado. Cifose é um desvio para frente, né? Lordose para trás, e esses são os 3 mais comuns: cifose, escoliose e lordose. Beleza? Próxima questão. Um osso pneumático possui uma ou mais cavidades revestidas de mucosa, de volume variável e contendo ar. Não se enquadra nessa classificação o osso parietal, frontal, etimoide, nenhuma das alternativas. A resposta é o osso parietal, que não é um osso pneumático. O frontal e o etimoide são. Quais são os ossos pneumáticos do nosso corpo? Esses ossos aqui que fazem parte dos seios aqui da nossa face, que estão ligados ao sistema respiratório, à vocalização da gente, que são o seio frontal, o etimoidal, o esfenoidal e o maxilar. São esses 4 seios. O parietal, você já sabe que ele não é aqui na parte da frente do rosto, ele é mais aqui em cima, né? Então, os ossos pneumáticos estão aqui na frente. Então, mesmo que você não decore o nome deles, você sabe, o parietal não é aqui na frente, né? Então, lógico que o parietal não faz parte deles. Frontal e etimoide, sim. Beleza? Então, vamos lá, próxima questão.
O tronco do ser humano é formado pela coluna vertebral, pelas costelas e pelos ossos e pelo osso externo. A coluna vertebral, também conhecida como espinha dorsal, é constituída por 33 vértebras. Nas pessoas adultas, algumas vértebras se fundem, reduzindo o número de ossos da coluna vertebral para 26. As vértebras que se fundem nos adultos são... Você sabe muito bem que a resposta correta dessa questão tem duas, letra A e letra D, né? Porém, o concurso deu como resposta correta a letra D. Por quê? Vai saber, né? Lógico que essa questão deveria ser anulada. O próprio enunciado já mostra isso pra gente. Porque o enunciado fala que tem 33 vértebras e algumas se fundem baixando para 26, ou seja, as 24 da cervical, torácica e lombar, mais uma do sacro e uma do cóccix. Então, tanto o sacro quanto o cóccix se fundem. Então, a resposta correta seria ou letra A ou letra D, as duas. Questão essa que deveria ser anulada logicamente, mas você sabe a resposta correta, letra A ou letra D. Beleza? Próxima questão. O deslocamento das superfícies articulares entre os ossos com lesão de partes moles, apresentando dor intensa, perda das funções, deformidade e edema progressivo é chamado de luxação, né? Lógico. Entorse é quando você rompe ligamentos. Você não necessariamente deslocou o osso, só torceu ali e rompeu os ligamentos. Luxação ao deslocamento dos ossos de dentro da sua cavidade articular. Distensão é de músculos, quando acontece um estiramento de um músculo. E fratura, todo mundo sabe que é a quebra de um osso, o rompimento da continuidade óssea. Então era isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei e continue acompanhando o nosso canal. Até a próxima e valeu!